Paz do Senhor, hoje a palavra está na Epístola de Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo de certo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar 2 pontos aqui importantes para a nossa vida. Que nós vamos pegar que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, como é viver em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Esse é o primeiro ponto. Veja bem, quando o apóstolo Paulo falou dessa maneira para os filipenses, porque ele falou na certeza que a vida dele era de Jesus Cristo. E essa mesma certeza eu e você temos que ter todo dia. Só que muitas das vezes as circunstâncias do dia a dia, as lutas, as dificuldades, nos impede de nós termos essa confiança, essa certeza dentro de nós. Mas se você parar com calma, pensar e refletir, veja, por exemplo, se hoje você está vivo, é porque Jesus teve misericórdia de você e você teve mais uma oportunidade no dia de hoje para contemplar a grandeza dele e os milagres dele. Porque o Senhor te escolheu você, escolheu a mim, escolheu a todos aqueles que acreditam nele, para que nós viemos a dar fruto nele. Esse fruto é o fruto da transformação interior. Não adianta você falar que é cristão, que você é evangélico, que você é crente, ou que você é católico, fala que é temente a Deus, mas se não tiver uma transformação dentro do teu coração, não vale de nada. Porque falar da boca para fora é uma coisa, agora você falar e sendo transformado de dentro para fora é outra coisa. E essa transformação quem tem que fazer é você. Não fica na ilusão de que é o Espírito Santo que vai mudar você, não. É você que tem que tomar atitude para querer mudar. Aí o Espírito Santo vai te guiar e te mostrar como que é essa mudança. Essa mudança não é a mudança que nós achamos que é, da maneira que nós pensamos, mas sim da maneira que é escrita e determinada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui, como ele está dizendo aqui, ó, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, ou seja, ele tem a certeza que nada vai confundir ele. E você e eu temos que ter essa certeza. Nós temos que despertar, porque as palavras do Senhor estão se cumprindo. Nós estamos entrando naquela profecia do início da tribulação, aonde a apostasia ia entrar na igreja, os falsos profetas estariam aí, e a igreja já entrou apostasia, que é a mudança da palavra, do comportamento, do ensinamento. Os falsos profetas estão aí, fazendo milagre, prodígios para enganar até mesmo os escolhidos, mas a pregação deles, o ensinamento dele é terreno.
É você conquistar bens materiais, ficar rico, mas não prega, não ensina a salvação verdadeira, a verdadeira palavra que é a salvação da nossa alma, a transformação do nosso interior. E aqui, como ele disse aqui, ó, de que em nada serei confundido, ou seja, quando você tem verdadeiramente Cristo dentro de você, podem falar o que for, mas você vai estar sempre em comunhão com a palavra do Senhor. Por isso que é necessário você ter essa comunhão com o Senhor. Reserve um dia, uma hora, todos os dias, para ler a Bíblia todos os dias, para orar para o Senhor, clamar ao Senhor. Aquela hora é a hora do Senhor na sua vida. Faça isso, de preferência, as primícias, acorda uma hora mais cedo e entrega a sua vida para o Senhor, para que você não venha ser confundido. Porque o que está acontecendo, as pessoas estão buscando o que ela quer escutar, mas não está buscando o que o Espírito Santo quer falar. Agora, vamos parar e pensar. Você é uma pessoa inteligente. Olha só, se por exemplo, vou dar esse exemplo, se você for fazer uma viagem para o Japão, vamos dar o exemplo, usar o Japão como exemplo, você vai ficar lá por um tempo, vamos falar assim, você vai ficar lá por uns 6 meses lá dentro, lá no país, ou um ano, né? O que você tem que fazer? Você tem que aprender a língua que é, certo? O idioma deles, pelo menos o básico. Você tem que aprender os costumes e as leis que eles são, porque as leis e os costumes são diferentes daqui. O idioma é diferente daqui. Então, até aí, eu e você estamos concordando, certo? Agora eu falo para ti uma coisa. Se você que tem que fazer isso em outro país, para você ficar ali, acomodar, para você viver naquele país, você imagina no reino de Deus, você acha que nós vamos entrar de qualquer maneira? Você está achando que você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e você está salvo, você vai entrar para o reino de Deus, mas dentro de você continua o mesmo espírito do mundo, da carne, com mesquinharia, nervosismo, impaciência, mentira, prostituição, adultério e assim vai. Não, pensamentos lascívios que vai te levar a nada e assim vai. Você acredita ainda dessa maneira? Você está acreditando isso? Porque você confessou Jesus Cristo na sua vida e está tudo bem, parou por aí, você já está salvo. Isso é um dos pontos que o diabo, ele quer pôr essa confusão no coração e na mente nossa. Por quê? Porque sim, a palavra de Deus diz que para você ser salvo, você tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o primeiro ponto principal. O segundo é você descer nas águas do batismo do arrependimento dos seus pecados, é você fechar aliança. Sem esses dois procedimentos, um ligado ao outro, você não vai ser salvo. Esquece isso, esse é o caminho, ele está certo, é esse caminho. Mas a transformação que eu e você temos que fazer. É essa mudança interior, é deixar o Espírito Santo do Senhor transformar a nossa vida para que nós venhamos ter a confiança que Jesus Cristo é sim, de fato, de verdade, a nossa vida nele. Porque como ele está dizendo aqui, ó, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, ele tem a certeza de que ele está fazendo a vontade do Senhor aqui na terra e que ele vai ser merecedor da coroa da vida se ele permanecer firme e fiel até o último dia da vida dele. É essa certeza, essa confiança que eu e você temos que ter, e hoje a palavra está nos ensinando. Para isso, nós temos que estar todo dia se renovando. Por isso que você acordou hoje. Por isso que você despertou hoje. É isso que você tem que ter no teu coração. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando de mais um dia de eu aprender a viver a tua grandeza, o teu milagre e a tua vontade. É isso que você tem que ter. É isso que você tem que buscar no Senhor, essa transformação. E o que é, pastor, essa transformação? Aonde que eu me apego? Aonde que eu me enraizo para poder ter uma direção?
em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. É ali que você vai ter essa transformação, essa mudança, para que você venha conhecer. E quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, mansidão, temperança. É esse básico que eu e você temos que ter. Se você depois meditar com calma ali, você vai ver, você vai olhar, você vai analisar e você vai pensar assim, poxa vida, tudo isso, os frutos do Espírito, o que que é? É a nossa transformação, é a nossa mudança, é tudo nosso interior. É isso que eu e você temos que fazer. Aqui, ó, até vou passar aqui, vou abrir aqui para ler certinho aqui para não errar, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pega isso, é isso que você tem que fazer. Esse fruto que tem que sair de dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo estava aqui, ele falou dessa maneira. Por quê? Porque ele tinha a confiança, a certeza que ele estava fazendo a vontade do Senhor. E ele ainda diz mais aqui, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, por que o viver é Cristo para ele? Porque ele está mostrando para as pessoas que ele é uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Ele é uma testemunha viva de Cristo Jesus. Não é os bens que você tem, não é os milagres que você alcança, que você mostra que você tem Jesus na sua vida, porque os bens são passageiros. O milagre que as pessoas vão presenciar na sua vida é passageiro, que eles vão esquecer, mas o seu testemunho de transformação interior, isto fica permanente, porque quando você morrer, as pessoas vão dizer, aquele homem era verdadeiramente um cristão, aquela mulher era verdadeiramente uma cristã, porque ela tinha fé, ela tinha bondade, ela tinha alegria, ela tinha esperança, ela tinha mansidão, ela tinha longanimidade, ela tinha benignidade, ela tinha temperança, era uma testemunha viva de Cristo. Eu, quando chegava perto dela, me sentia bem. Isso que vão lembrar de você quando você morrer. E é isso que eles têm que ver em você hoje, lembrar de você e estar do teu lado para ouvir a palavra do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando, porque para mim o viver é Cristo, ou seja, viver é Ele, é viver, fazer a vontade de Jesus Cristo. E o morrer é lucro. Por que lucro? Porque é ganho. Porque quando você morre, você fez tudo isso, você é merecedor da coroa da vida e viver eternamente com o Senhor. Esse que é o nosso objetivo, mas para que nós possamos alcançar o alvo que é a nossa salvação, nós temos que passar por esse processo de transformação, de aprendizado. É como foi falado no começo, dei o exemplo de você ir viajar para outro país, para o Japão, você tem que aprender a conviver, os costumes, tudo para viver e entrar naquele país. Porque se você entrar com os seus costumes, você vai ser preso, você não vai ser nem entrar no país. E assim é o reino de Deus. Não fica na ilusão de que você aceitou Jesus Cristo e ficou por isso mesmo, desceu nas águas do batismo, não, você tem que agora... é por isso que o batismo simboliza o quê? É o arrependimento, a matar a velha criatura, nascer de novo, porque é o nascer no Espírito do Senhor, é a tua transformação, porque a partir daquele momento, a maior batalha sua não é contra o demônio, contra as trevas, nada, a sua maior batalha é com o seu eu. É você vencer o seu eu, o seu desânimo, a sua negatividade, a sua dúvida, a sua ansiedade, a sua ganância, a sua preocupação, a sua impaciência. Esse é o maior desafio do verdadeiro cristão. Porque o diabo e seus mensageiros, Jesus já te deu autoridade no nome dele. Se você usa o nome de Jesus Cristo, o diabo, ele tem que sair de você.
As trevas não habitam na sua casa, porque você tem a luz do Senhor, você tem o testemunho de Cristo, você tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus ele te dá para você usar ele, para você derrotar as forças das trevas que vêm se levantar contra a sua vida. Mas por que que você continua sofrendo? Porque você continua com dúvida, com ansiedade, com preocupação? Porque você está preocupado em resolver problema externo e está deixando de resolver o seu problema interno. Enquanto você não resolver o seu problema interno, enquanto você não tiver a paz do Senhor dentro de você, a confiança, o amor, a alegria, a certeza dentro de você, como que você vai enfrentar o mal? Como que você vai mudar a sua vida? Como você vai dar um testemunho de Cristo? É por isso que o apóstolo Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E ele fala mais aqui, ó, mas se eu viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Você vê que quando ele começou a falar, poxa, se eu dou frutos da carne, né? Se ele dá o fruto do Espírito Santo, qual a alegria maior de ficar na terra ainda ou de morrer? É isso que tá, porque quando você tem Cristo, não importa a luta que você enfrenta. Não importa o problema que você está passando. O que importa é a grandeza do Senhor resplandecer dentro de você e você enfrentar com alegria, com confiança, com certeza. Não importa o que você está passando, importa que você olhe aquilo, aquela luta, aquela decepção, seja qual for a situação que você está passando, você vai ver com alegria, com confiança e certeza que aquela é uma oportunidade para você glorificar o nome do Senhor, em vez de você recuar, em vez de você murmurar, em vez de você questionar, duvidar da sua fé, você vai enfrentar aquilo lá, você vai parar o que você está fazendo e vai enfrentar aquele mal que se levantou na sua vida, porque você sabe que você vai dar um testemunho de vitória em nome de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. É dar os frutos do Senhor, os frutos do Espírito tem que resplandecer de dentro de nós, para que a glória do Senhor venha sobre nós. E aí ele fala aqui, por isso que ele tem essa dúvida, por isso que ele fala com essa alegria. Ele quer viver, mas ao mesmo tempo ele sabe que o viver, o maior prêmio para ele está em Cristo Jesus, mas quando ele dá o fruto, ele tem alegria de viver para que ele possa dar testemunho de Cristo. É essa alegria que você tem que ter, de dar o testemunho de Cristo, para que as pessoas venham sim ser salvas através da sua vida, da sua conversão. E ali eles vê verdadeiramente, eles falar, aqui há um verdadeiro cristão, aqui é uma verdadeira cristã, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. É essa alegria que nós temos que buscar, é esse ensinamento, é essa transformação, mas tudo isso depende de quem? De cada um de nós. Não é o Espírito Santo que vai mudar. Ele vai mudar quando você querer mudar. Aí ele vai colocar o ensinamento dele no nosso coração, a visão dele em nosso coração. Mas para isso, eu e você temos que aprender, temos que querer. Aí sim nós vamos manifestar. Aí sim a palavra do Senhor Jesus Cristo, como ele diz, que rios de água viva fluirão, sairão de nós. Por quê? Porque é o testemunho da grandeza, do poder, da paz, da alegria, da confiança, da certeza do Senhor Jesus Cristo que está em nós. A luz vai brilhar, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Amém? Aí para nós terminarmos aqui, ó, esse outro ponto aqui, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, ele julga necessário ficar mais na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós,
para proveito vosso e gozo da vossa fé. Ou seja, porque ele quer ensinar, ele quer mostrar a grandeza do Senhor, e assim o Senhor quer fazer com a sua vida e quer fazer com a minha vida. É isso que está nos ensinando nessa palavra de hoje, que nós temos que ter alegria de viver, alegria de contemplar a grandeza do Senhor, de buscar o Senhor, para que as pessoas possam ter essa mesma alegria, e ali ela ser salva, e ali almas e almas ser ganha para o reino de Deus. E ali a coroa da vida ser repleta de brasas vivas na sua cabeça, na minha cabeça, porque nós temos a certeza que nós fazemos um bom trabalho, nós combatemos a guerra, vencemos e somos merecedor do que a coroa da vida que nós almejamos. Então coloca essa palavra no teu coração, coloca essa certeza, coloca essa confiança de que é por isso que Jesus Cristo falou que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que a glória do Senhor venha se manifestar através da nossa vida e nós saímos daqui mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você é isso. Então confessa no seu coração que você hoje é uma pessoa transformada, renovada, e que você, a partir de hoje, tudo que vier na sua mão, seja alegria, seja tristeza, seja luta, seja vitória, tudo vai ser para glorificar o Senhor. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.